Nossa série Legado. Hoje nós vamos continuar ainda falando um pouco sobre o que nós começamos na semana passada. Nós começamos a falar, sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Nós falamos muito e é algo que minha ideia aqui é fortalecer isso, porque eu acho isso muito, muito importante e essencial para nós. Essa fome, essa sede pela justiça de Deus, essa fome, essa sede pela palavra de Deus, essa fome, essa sede por Jesus. Então, nós devemos nutrir essa fome e essa sede por Jesus Cristo. Nós falamos, que quando o texto fala aqui de fome e sede, é fome e sede mesmo. Não é aquela fomezinha, não é aquela sede, de ter ficado pouco tempo sem beber água. Acredito que dificilmente alguém tenha passado aqui uma experiência, de ficar dias sem beber, por exemplo, água. Mas é disso que o texto está falando aqui, essa fome, essa sede, de justiça, essa fome, essa sede pela palavra de Deus. Semana passada nós falamos, de como nós temos muitas vezes fome e sede para tanta coisa nessa vida. Alimentamos a nossa fome, a nossa sede pelas coisas desse mundo, por outras questões superficiais dessa vida, e aquilo que é essencial para nós, aquilo que é primordial para nós, nós não alimentamos. Nós somos cristãos, dizemos que amamos a Cristo, mas nós não alimentamos essa fome, essa sede por Jesus. Nós não alimentamos essa fome, essa sede por viver a vida que Jesus quer que nós vivamos, por seguir os seus ensinamentos. Nós não demonstramos tanta vontade, tanto empenho por viver uma vida correta muitas vezes. Então, sempre nós criamos justificativas, sempre nós criamos desculpas para tentar justificar essa ausência de fome e sede por Jesus Cristo. Nós falamos, que o crente verdadeiro, o discípulo verdadeiro, ele vai ter todas essas características e a nossa função é nutrir essas características. Ontem, não sei se foi ontem, foi sexta-feira, nós reiniciamos o OCA. E eu falei com os adolescentes no OCA na sexta, um texto que eu gosto bastante, já falei várias vezes aqui na igreja, tem até na pulseira aqui, que é Romanos 12:2. E nós lemos várias versões. Interessante que naquele dia, acho que nós tínhamos 7 versões diferentes. E eu questionei eles, fiz com que eles pensassem a respeito de uma versão que eu acho que é a mais antiga, que fala: não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos na vossa maneira de pensar, para que você possa experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Eu fiz uma indagação para eles, eu quero fazer essa mesma indagação para vocês, eu quero que vocês reflitam e vocês pensem aí. Perguntei para eles, o contrário de se conformar é inconformismo, é ficar inconformado com algo. Eu perguntei para eles, com o que vocês têm se inconformado? Nós vivemos tempos difíceis, estamos em plena guerra. Quem iria imaginar um negócio desse, nos nossos tempos, Guerra, pessoas inocentes morrendo. Eu perguntei para eles, com o que você anda inconformado?
todos eles participaram. Os adolescentes estavam #inconformados na sexta-feira. Todos eles inconformados. E citaram várias inconformações e justas. Algumas delas, pela guerra, inconformismo pelo número de crianças que são abortadas todos os dias. E isso tem sido ainda aprovado em vários países. Inconformismo com outros cristãos que não dão bons testemunhos. Mas olha, a lista era grande de inconformidade por muitas questões, por muitas coisas. E poucos, só no finalzinho ali, mostraram um pouco de indignação, de inconformismo com a sua própria postura, com o seu desleixo. Isso era incomum entre todos, desleixo, por exemplo, de ler a palavra de Deus. Eles estavam inconformados com a maneira com que eles estavam tratando o devocional, a vida de intimidade com Deus. Eu falei para eles, eu tinha certeza de que eu iria ouvir tudo isso que vocês falaram, e tinha certeza que a maior parte das indignações de vocês, da inconformidade de vocês, era com o mundo, era com os problemas, os pecados dos outros, das outras pessoas, com o que está acontecendo lá fora, distante. E eu falei para eles, e eu falo para vocês, eu não sei com o que você anda inconformado, eu não sei o que você refletiu aí, de inconformidade que você tem tido, tem andado. Todas essas questões são justas. Essa semana eu estava inconformado, triste e inconformado com essa guerra. E muito impactado, não sei se vocês acompanharam, acho que todo mundo deve ter visto um pouquinho aqui, um pouquinho lá pelo menos. Eu fiquei impactado por ver cristãos nas praças da Ucrânia reunidos lá em oração, clamando a Deus por paz, por justiça, por misericórdia. Tudo isso é justo. Essas outras inconformidades que você pode ter aí a respeito do que está acontecendo ao redor, violência, impunidade, tudo isso é justo. Só que, de novo, eu quero trazer aquela questão. Tudo bem, isso é injusto, nós temos que nos inconformar com isso, mas nós não podemos terceirizar aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é nossa responsabilidade de buscar, de ter essa fome e essa sede. É muito comum, o próprio Jesus fala, que a gente deve cuidar do cisco que dá no nosso olho e não ficar olhando para a trave que está no olho do... Jesus não falou isso à toa. Ele sabia da nossa facilidade de vermos os problemas dos outros e esquecermos dos nossos problemas. Fome e sede de justiça, fome e sede de Jesus, é ter uma postura também de inconformidade com o pecado que há em nós. Inconformidade com o pecado que nós praticamos, e muitas vezes nós nos conformamos com ele na nossa vida. Nós não mostramos fome e sede para lutar e para vencer um pecado. Eu estava comentando com os adolescentes que algo em comum entre todos era o desleixo pela leitura, pelo devocional. E para a gente não ser hipócrita, acho que muitos já passaram por isso, ou devem estar passando também. Mas você já reparou que para muita coisa na nossa vida, superficial muitas vezes, coisas inúteis ou coisas desse mundo, nós movemos montanhas. Nós damos o sangue, nós não dormimos, nós nos esforçamos, nos esmeramos,
mas pelas coisas de Deus, pelas coisas que são eternas, pelas coisas espirituais, nós criamos justificativas, desculpas e racionalizamos. Sempre há uma razão muito justa para nós não praticarmos ou para nós não termos aquela vida que agrada a Deus. Você já reparou nisso? Nossa, eu já perdi as vezes de quanto eu me esforcei por razões inúteis na minha vida. Por bobagem. Eu falei para eles que quando eu era adolescente, tinha um free shop ali em Ribeira que fechou. E os tênis, tudo. Ficou famoso, tinha tênis da Adidas original por R$10. Então, ficou uma fila enorme ali na Sarandi, ali. E era liquidação. A fila era tão grande, o número de pessoas era tão grande que eles abriam, a cada 20 pessoas entravam lá dentro, eles podiam comprar o que quisessem, aí saíam, entrava mais gente. Então, eu fui com meu cunhado, que era meu cunhado desde aquela época, amém. Eu fiquei com ele de manhã cedo, umas 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. A gente passou um dia em pé. Eu não almocei, eu não tomei café, eu não tomei água, porque eu queria um tênis da Adidas. A gente conseguiu entrar, só que quando a gente entrou, o pessoal já tinha limpado tudo. Eu fiquei todo aquele tempo, eu fiquei com tanta raiva que eu comprei qualquer coisa. Eu comprei um tênis que nem me servia, que ficava apertado, mas aquela coisa de honra, né? Não, fiquei aqui, eu vou levar alguma coisa. Aí paguei, acho que R$20 em tênis da Adidas. Nunca usei. Olha o empenho, olha a dedicação, olha o esforço que nós depositamos em tanta coisa, mas nas coisas que são essenciais, nas coisas que fazem diferença na nossa vida, nós criamos desculpas e justificativas. E não há desculpa, não há justificativa que seja aplausível. Às vezes, até se você parar e pensar, a desculpa e a justificativa que você criou, por exemplo, para não ter o seu devocional, para não pecar, que na maior parte das vezes, para não dizer todas as vezes, antes de você pecar, você pensa em pecar. Todas as justificativas, desculpas que nós damos são ridículas. Você já parou para pensar? Nós criamos situações, nós racionalizamos desculpas que quando a gente vai ver, nossa, eu estou deixando de ter uma devocional todos os dias por causa disso. Eu estou deixando de buscar mais a Deus, de aplicar a palavra de Deus na minha vida por causa disso. A gente para e vê, a gente vê quão ridículo nós estamos sendo. Qual é a sua fome e sede por vencer os pecados que existem no seu coração e na sua mente? Estão nas suas orações? Estão nas suas orações? Você tem orado, Deus, me ajuda a vencer a raiva, me ajuda a vencer, ó Deus, a falta de perdão, me ajuda a vencer a mesquinhez, me ajuda a vencer, ó Deus, esses desejos impuros que eu estou tendo. Você clama por isso, você luta por isso, você tem fome e sede por vencer pecados na tua vida. Hoje em dia a gente não vê nem falar mais em batalha contra os pecados. As pessoas só querem batalhar para ter algo na vida, só para ter prosperidade. Muito tempo atrás, no começo do ministério, uma pessoa me falou que ela ia sair da igreja porque ela não aguentava mais eu falar sobre batalha contra o pecado. Ela não
aguentava mais. Pastor, o senhor não fala de coisa boa. O senhor não fala de dinheiro. Eu quero uma casa boa, eu quero prosperidade, pastor. O senhor não fala disso. Eu falei para ela, olha, não vou falar, porque não está na palavra de Deus. As pessoas querem ouvir e querem buscar coisas que saciam a carne. Deus transforma o nosso desejo, Deus transforma a nossa vontade. Se você é um cristão genuíno, você deve ter desejo e sede por santidade. Por santidade. E um dos passos para isso é vencer os pecados, abandonar os pecados. Um real arrependimento de verdade. Buscar os frutos do Espírito, abandonar os frutos da carne. Mas nós temos nutrido isso. Sabe qual é o ideal para uma devocional? O mínimo para uma devocional? É você abrir a sua Bíblia, você ler um capítulo. Eu sempre recomendo, começa a ler pelo Novo Testamento, pega ali um Mateus, leia um capítulo por dia. Leia com atenção, medite, ore. Ore antes, ore depois, medite ali. Medite no que Jesus ali está nos ensinando e o que o texto, que a palavra de Deus está nos ensinando a praticar. Sabe quanto tempo demora isso? 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Mas quantas vezes nós deixamos de ter 15, 20 minutos? E nós nos deleitamos em tanta coisa. Nós nos alimentamos de tanta coisa desse mundo. Nós não reclamamos do tempo de um filme, do tempo de uma série, do tempo de um jornal, do tempo de um mate, do tempo do sono, do tempo de lazer, do tempo da televisão, do tempo da academia, do tempo do exercício. Nós não reclamamos de nada disso. Agora deixamos de ter um tempinho de intimidade com Deus. Nós não nutrimos isso. E a partir do momento que você nutre uma fome e sede pela palavra de Deus, você está se alimentando, e aí você vai sentir saciedade. Nós nos alimentamos de tanta coisa desse mundo e nunca ficamos satisfeitos. Nunca vou me esquecer, não sei se eu já contei isso, quando eu fui para o seminário, tinha um pastor que foi muito importante na minha ida para o seminário, eu nunca vou me esquecer. Eu falei que ia para o seminário, ele falou assim: Juninho, lembra de buscar a palavra de Deus. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos complicados, você vai pensar em chutar tudo, tu vai ter crises no seminário, tu vai ter muita dificuldade. Lembra de buscar e se alimentar da palavra de Deus. Sabe por quê, Juninho? Porque você vai ter problemas, dificuldade, você vai querer buscar 1001 coisas. Você vai querer buscar os amigos, você vai querer buscar a internet, você vai querer buscar uma comida, você vai querer buscar um filme, você vai querer buscar um futebol, mas não adianta. Isso tudo não vai saciar. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e você vai lá e faz tudo o contrário? Nossa, nunca vou esquecer. Quando eu entrava em crise, ficava com problema, várias vezes peguei, a sessão era baratinha, de tarde no cinema, eu ia para lá e emendava umas 3 sessões.
uma pipoca desse tamanho assim, refrigerante, chocolate, me entupia de filme e comida. E ficava lá rindo, ficava lá o dia todo. Quando eu voltava para o seminário, eu tinha resolvido meus problemas, eu tinha saciado meu coração. Não. É como se os problemas estivessem me esperando na porta da saída do shopping lá. E aí, bora para casa? Bora para casa? Muito crente vivendo de maneira insatisfeita, porque tem tido fome e sede por tanta coisa desse mundo. E está deixando de se alimentar da palavra de Deus. Está deixando de se saciar vivendo uma vida que Deus se agrada. Está alimentando o pecado em vez de alimentar a alma. Os pecados estão crescendo de tal forma que tem tomado conta da nossa vida. Porque a gente só tem alimentado eles. Nós não temos travado guerras, lutas contra o pecado. A gente não vê as pessoas chorando por pecado, lamentando o fato de estar desagradando a Deus, pecando a Deus. E é isso que Paulo fala lá em Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse pecado. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque a nossa vida, a vida de um cristão, é incompatível, não tem conformidade com a vida do mundo. A vontade é diferente, os desejos é diferente e a vida é diferente. Então não há conformidade, por isso que nós não devemos nos conformar. E sabe o que ainda estavam fazendo lá, que continuam fazendo até hoje? Estavam se conformando com os seus próprios pecados e trazendo a prática do mundo para dentro da igreja. Já estavam olhando para os pecados, todos os pecados, e não vendo neles algo que desagradava a Deus. Isso para vocês verem que essa conformidade com o pecado já é velha. Ou seja, o que era pecado já não estava sendo considerado pecado, porque as pessoas já haviam se conformado com aquilo. Aquilo ali já fazia parte da vida. As pessoas não viam o quanto o pecado acaba com a vida, destrói as nossas vidas e separa de Deus. Está tudo normal, está tudo tranquilo. Aí Paulo fala: vocês estão se conformando com algo que é incompatível, não tem conformidade. Ao contrário disso, Paulo fala: não vos conformeis, mas transformai a vossa maneira de pensar. O crente pensa diferente do ímpio. A vontade é diferente, os desejos são diferentes, os sonhos são diferentes. Isso é muito forte, muito forte. Tem gente que vem em busca de Deus para que Deus realize os seus sonhos, os sonhos do seu coração. E sabe qual é uma verdade que machuca muito o crente? É quando ele descobre que talvez Deus vá destruir os seus sonhos e dar um novo sonho, os sonhos dele, a vida dele, os desejos dele. Você já entendeu quando você ora: não faça a minha vontade, mas faça a sua? Você tem ideia do que você está dizendo quando você está orando e falando isso? Deus, eu quero isso, mas faça a tua vontade. Você já reparou quanto é forte isso? Você está preparado para aceitar Deus pegar os seus sonhos e fazer isso aqui, ó? Não, isso aqui, não. Mas eu quero tanto isso, a minha vontade é tanto por isso. Não. Lixo. Eu tenho isso aqui para você. E aí?
O crente, ele se satisfaz pelo sonho de Deus, pela vontade de Deus. Por isso que o texto fala, serão saciados. Romanos vai falar, aqueles que não se conformarem, não com o pecado, com esse mundo, e renovarem a sua maneira de pensar, experimentarão a boa e perfeita vontade de Deus. Só que para você experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, você tem que viver uma vida de não conformidade com o pecado, uma vida que agrada a Deus, e uma vida que pensa diferente. Agora estamos preparados para isso, estamos desejosos disso. Você tem coragem de chegar em casa, ou até mesmo hoje mesmo aqui, orar para Deus assim, Deus, o que você quer para a minha vida, Deus? Deus, esquece tudo que eu tenho pedido. Vamos começar aqui, Deus, vou confessar os meus pecados. Me ajuda a lutar, a vencer esses pecados na minha vida. Deus, tanta coisa que tu tem pedido ali na tua palavra de Deus, eu sei que estou errado. Ajuda, Deus, a viver dessa maneira que te agrade. Deus, mostra os teus sonhos para mim. Faça a tua vontade na minha vida. Estamos preparados para nutrir isso no nosso coração, desejar a vontade de Deus na nossa vida, desejar, ter fome pelas coisas de Deus, fome por aprender e conhecer a Jesus. O crente deve amar a palavra de Deus, o crente deve ter fome por aprender e viver. Santidade é isso, é buscar viver da forma com que Deus quer que nós vivamos. Tem tanta coisa que cada um de nós temos que mudar, temos que sermos transformados pelo Espírito Santo, temos que buscar também, lutar. Nós estamos orando por isso, estamos buscando isso. Deus é tão bondoso por nós, Deus é tão misericordioso por nós. Até a próxima bem-aventurança ele vai falar: bem-aventurado, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Essa bem-aventurança nada mais é do que fazer aquilo que Deus fez por nós. Misericórdia é fazer algo por alguém que está ali angustiado, desesperado. Fazer algo por alguém que não merece. Isso é mostrar misericórdia para alguém. Ajudar alguém que está numa situação terrível, de desespero. Você olha isso nos filmes, principalmente os filmes medievais, onde as pessoas são punidas pela morte. Aí vai lá não lembro o nome do cara que corta a cabeça. O carrasco. Vai o rei, está de um lado, geralmente no filme, manda o carrasco levanta a espada, e aí acontece, não sempre, o cara está tão desesperado que ele olha assim para o rei e fala assim: tenha misericórdia, rei. E aí algumas vezes o rei vê aquele desespero, aquela angústia por aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa realmente fez um crime, ou seja, ela não merece. Mas o rei, o que ele faz? Dá o perdão. Manda o carrasco recolher a espada e aquela pessoa é perdoada. Sabe por que nós temos que ser misericordiosos? Porque nós somos frutos da misericórdia de Deus para conosco. Amém.
Estávamos desesperados, angustiados, condenados a... Não tínhamos merecimento nenhum da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque nós pecamos, nós nos rebelamos. Mas o nosso Rei Jesus, mostrou a sua justiça e mostrou a sua misericórdia. Morreu na cruz no nosso lugar. Nos deu perdão, nos absolveu de uma condenação eterna. Nós temos que ter essa sede por fazer a justiça de Deus. Mostrar misericórdia pelas pessoas que estão angustiadas, que estão desesperadas. Muitas vezes aí nós vivemos num mundo onde nós temos uma miséria enorme. Nós temos que estender a mão, nós temos que ser bondosos com essas pessoas. Nós temos que mostrar indignação por impunidade, por maus tratos, tudo isso, mas a misericórdia está dizendo que nós temos que fazer algo. Não só mostrarmos a indignação, mas colocarmos isso em prática. Na nossa vida, a partir de nós. Não terceirizar a nossa responsabilidade. Jesus Cristo não terceirizou a sua responsabilidade, seu amor, digamos assim. Ele não terceirizou, Ele deu a sua vida ali por nós. Nós temos que ter fome e sede por isso. Clamarmos, estamos aí, infelizmente, de ação, de atitude, assim, nós não podemos fazer nada por essa guerra. Mas conhecemos um Deus que pode. Temos que dobrar os nossos joelhos, temos misericórdia daquele povo. Pessoas morrendo, gente. Guerra. Deus nos chamou para sermos pacificadores. Aquelas pessoas, aqueles cristãos lá da Ucrânia que estão lá na praça, eles não querem saber quem está certo, quem está errado. Eles não querem defender lado, eles só querem que tenha paz. Querem que tenha paz. Que nós possamos viver essa vida que Deus chamou para nós vivermos. Deus chamou para você viver essa vida, por mais difícil que ela seja, por mais complicada que seja, muitas vezes alimentar isso. Se Deus está dizendo que é para fazer, porque é possível. Não crie justificativas, não crie desculpas. Até eu estava falando para os adolescentes, sabe por que Deus, a palavra de Deus recomenda que a gente busque a Ele na primeira hora do dia? Por que Deus recomenda na palavra de Deus que a primeira coisa que você faça no dia é buscar Ele? É como se Ele soubesse, se a gente fosse deixar para depois, Aí você vai trocando, você vai buscando outras coisas. Nós temos que nos alimentar pela palavra de Deus, ela tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos que ter essa fome e sede por vencer pecados, abandonar pecados, essa fome e sede por praticar a palavra de Deus, não sermos meros ouvintes, não sermos meros mercadores com Deus. Estamos aqui porque queremos algo em troca. Você não entendeu o Evangelho. Se você está esperando algo em troca, você não entendeu o Evangelho. Porque Deus já te deu o melhor que Ele podia te dar e não pediu nada em troca. Não pediu nem merecimento da tua parte. Entregou o seu filho ali na cruz. Nós temos que ter essa sede, essa fome por viver o Evangelho, praticar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Termos misericórdia para com essas pessoas, agirmos de graça, sem ficar esperando algo em troca, sem
ficar havendo merecimento por parte das pessoas. E tudo isso Jesus nos ensinou e tem nos ensinado. Amém?